O autor de Hebreus, desejando exortar aqueles irmãos, consolar aqueles corações, apresentar a eles uma razão pela qual vale a pena viver, e se necessário for, vale a pena morrer por essa causa, ele apresenta Jesus como sendo maior do que tudo. Não à toa, este é o tema da nossa série de exposições. Porque de fato Jesus é maior do que tudo. E como ele estava escrevendo para judeus, ele se utiliza de artifícios muito interessantes. Os seus argumentos são construídos com base naquilo que os judeus tinham como algo precioso para si. A teologia dos judeus foi construída no texto veterotestamentário, no texto do Antigo Testamento. E aí, não por acaso, o autor de Hebreus começa a pensar personagens importantes, emblemáticos da história de Israel, e mostrar como esses personagens, apesar de terem sido importantes no seu tempo, de terem cumprido o propósito de Deus na vida dele, na vida do povo, dentro de um contexto cultural, eles são muito inferiores a Jesus Cristo, porque eles apenas apontavam para aquele que é superior, para aquele que está acima de todas as coisas. Esse texto, o capítulo 3, pode, e ele é claramente dividido em duas partes. A primeira delas, versos 1 a 6, quando o autor continua falando do que ele já estava falando, da superioridade de Jesus. Se antes a temática era Jesus é superior aos anjos, agora é como se ele engrossasse o calibre, afirmando claramente: Jesus é superior a Moisés. E eu sei que esta afirmação pode não soar tão apelativa para nós hoje, que temos todo o Novo Testamento, cremos em Jesus Cristo porque somos cristãos, mas para um judeu, dizer que alguém era superior a Moisés beirava a blasfêmia. Mas afinal de contas, aqueles irmãos eram, como o texto começa dizendo, santos irmãos, eles eram cristãos. E era necessário que eles repensassem o papel de Moisés dentro da história, da cultura e da própria religião. Então, ele está afirmando categoricamente, com todas as letras, quase que garrafais, que Jesus é superior a Moisés. Até aqui, nós percebemos que esta é a terceira gradação de superioridade de Cristo. Ele falou rapidamente da superioridade de Jesus, quase que só citou, porque ele ainda vai abordar isso um pouco mais adiante, que Jesus é superior aos profetas. Depois, o autor, aqui no capítulo 2, ele dedica um pouco mais de atenção à superioridade de Jesus em relação aos anjos, entidades angelicais, seres espirituais, que, revestidos da glória de Deus, eram mensageiros de Deus e estiveram presentes na história do povo judeu em momentos muito importantes, a ponto de serem elevados a quase que divindades. Nós dissemos aos irmãos que no primeiro século não era muito raro haver culto aos anjos, porque afinal de contas eles estiveram presentes na história de Israel. O autor de Hebreus está dizendo: Jesus é superior a eles, porque eles eram mensageiros, Jesus o dono da mensagem. E agora ele continua exatamente esta argumentação, lançando ou valendo-se da figura emblemática de Moisés. Por isso que o capítulo 6 começa com a expressão por isso, ou seja, ele deseja explicar o assunto que ele está tratando. E ele vai nos dizer: por isso, santos irmãos, nos deixando claro que ele escrevia para crentes, embora que a maioria fosse judeus, eles haviam se convertido ao cristianismo. Vocês que participais da vocação celestial. E aqui também existe algo de interessante do ponto de vista teológico, porque ao mesmo tempo que o autor de Hebreus chama os destinatários de irmãos, ou seja, comungamos da mesma fé, ele faz menção de como nós viemos a partilhar da mesma fé. Vocês são objeto, participantes da mesma vocação celestial.
às vezes nós não entendemos muito bem expressões como essa por uma questão semântica. Muitas vezes nós associamos vocação como uma escolha, como uma possibilidade. Eu sempre cito o mesmo exemplo, porque para mim ele é muito emblemático. Eu nem sei se isso é usual hoje, nos dias atuais, mas no meu tempo de jovem ali, às beiras da universidade, havia muitos testes vocacionais, onde você era atendido por um profissional de psicologia que te ajudava a fazer uma boa escolha. E meio que inconscientemente nós associamos a ideia de vocação a uma escolha que fazemos. Mas não é isso que o autor está dizendo. Vocação, antes de ser uma escolha, é um chamado. E o texto nos diz que é um chamado celestial. A vocação produz uma escolha, mas ela não é em si uma escolha de baixo para cima, ela é de cima para baixo. A vocação, o chamado para sermos irmãos, não partiu originalmente do nosso coração. Embora um dia, humanamente falando, nós cheguemos a esta conclusão. Mas na verdade a nossa escolha por Jesus, a nossa escolha para os da fé, os do caminho, a nossa escolha para partilhar da igreja, é na verdade uma resposta de um chamado, de uma vocação, que por ser celestial, nós chamamos de eficaz. E ele continua, considerai, ou seja, prestem atenção, existe algo de importante que eu estou ensinando para vocês, atentamente, o apóstolo, e aqui algumas titulações, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo pode ser traduzido, na verdade tem esse sentido, de enviado. Jesus foi o enviado dos céus, por isso celestial, vocação celestial, para nos comunicar o reino de Deus, para que em vindo o Espírito Santo, essa graça de Deus revelada em Cristo, pudesse ser aplicada ao nosso coração. Então sim, Jesus é o enviado de Deus, o próprio Deus que se encarna, para que então ele seja o nosso sumo sacerdote. E aqui, esta expressão sumo sacerdote está carregada de significados, tendo como raízes o Antigo Testamento. O sacerdote era aquele responsável pelo cuidado do templo, pelo cuidado das coisas concernentes à fé. Era responsável pelos sacrifícios, por fazer o elo de ligação entre os homens pecadores e o Deus Santo, Todo-Poderoso e Justo. Então, os sacerdotes estão inseridos num contexto de uma mediação necessária. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, escolhidos entre os sacerdotes para um mandato. E o sumo sacerdote era justamente o religioso responsável por adentrar no lugar mais santo antes de Jesus. No lugar onde se expressava a presença de Deus, onde havia o símbolo que denotava a presença de Deus, a Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, depois dentro do templo, que era o Santíssimo Lugar. Então era o sumo sacerdote que levava o sangue do sacrifício para ser aspergido no propiciatório, e nós já falamos a respeito de propiciatório, que era justamente o lugar onde o sangue era derramado, aquele bandejão em cima da Arca da Aliança, e propositalmente o sangue escorria sobre a arca, numa demonstração de que o sangue do sacrifício encobre a acusação da lei, porque dentro da arca haviam as tábuas da aliança. E o autor de Hebreus está apontando para Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que entrou no lugar mais santo, aquele que não apenas ofereceu sacrifício, mas se fez sacrifício, aquele que não apenas arriscou a sua vida, mas a entregou de uma vez por todas, para que a nossa ligação com Deus
fosse estabelecida perpetuamente. Nós trataremos disso em outro momento, quando o assunto for a linha sacerdotal de Jesus. Prossigamos. No verso 2, ele então evoca a figura de Moisés. É interessante, meus irmãos, que o autor deixa claro que Moisés é importante. A intenção do autor de Hebreus não é desmerecer a importância do santo servo de Deus no Antigo Testamento. Talvez a figura mais importante para o judeu, com certeza a mais emblemática e lembrada, aquele que foi o legislador de Deus, aquele que proveu, foi instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão, do jugo egípcio, aquele por meio de quem Deus revelou-se ao seu povo e lhes concedeu descanso em Canaã. E ele se refere a Moisés como sendo um servo fiel. Nos versos 2 e 3, ele vai justamente tratar disso. Assim como o servo Moisés, que foi fiel na casa de Deus, Jesus também o é. Porém, Jesus é superior a Moisés. Moisés foi importante. Moisés foi fiel a Deus. Mas o fato de Moisés ter sido importante, o Mateus está tirando sarro de mim, da minha dicção, né? O fato de Moisés ter sido importante e fiel a Deus, não muda o fato dele ter sido servo de Deus. E, portanto, o dono da casa é mais importante do que aquele que serve a casa. Esta é a base argumentativa do autor de Hebreus, usando o exemplo de Moisés e da fidelidade de Moisés, e estabelecendo que Jesus está acima de Moisés por uma questão lógica e simples. Na casa em que Moisés foi fiel e útil, Jesus é o dono. E ele continua. Versos 4 a 6, ele vai dizer: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés foi importante, mas Moisés não pode ser alçado à posição principal, porque ele serviu na casa que outro edificou. Na sequência, ele vai identificar de que casa ele está tratando, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus. Moisés serviu ao povo de Deus, e Jesus é o dono do povo de Deus. O texto de Isaías 53 é lindo. Eu já falei aos irmãos que, embora eu não recomende preferências em textos bíblicos, eu reconheça que alguns são especiais. Isaías 53 foi o texto da minha conversão. E ali naquele texto nos diz que foi dado a Jesus muitos pelos quais ele morreu. Portanto, quando o autor de Hebreus está dizendo que é importante, Jesus é mais importante que Moisés, porque Moisés é servo, e Jesus é o dono, o filho do dono, aquele que constituiu a casa. E ele termina a primeira parte dizendo: assim, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, guardamos firmes até o fim, com ousadia e exultação da esperança. Assim como filho em sua casa, que somos nós, guardamos firmes a exultação da esperança.